Bom dia, gente. Bom dia. Eu tive uma dificuldade com minha internet aqui hoje, por isso que eu tenho mais de 5 minutos que eu estou tentando entrar e está dando queda. Vamos ver se segura o sinal agora. O meu sinal tá ok? Vocês estão me ouvindo direitinho? Não está cortando nada? Ok, então. Tanto tive oscilação de internet, não só hoje, como durante a semana também, não só no meu computador, mas no meu celular. Não é só uma questão da minha net, da TIM, dos dados móveis em geral. Vocês também estão tendo essas dificuldades? Ah, então não é uma questão da minha casa, né? Porque eu estava preocupada, porque eu não consegui colocar os arquivos para vocês com antecedência por causa disso. Eu até printei a tela, toda vez que eu entrava no Liceu, fazia uma carinha triste, como se tivesse dado erro, né? Não baixava o arquivo. Por isso que eu não pude encaminhar o arquivo antes. Mas isso não tem problema, não, porque é um assunto simples que a gente tem para conversar hoje. Se chama Habilidades Interpessoais para a profissão de psicólogo. E é até interessante vocês não terem tido contato com a lista de habilidades antes, porque aí eu posso fazer como surpresa e perguntar para vocês quais são as habilidades vocês acham que são importantes antes da gente começar a entrar no texto. Eu acho que fica legal assim também, uma maneira interessante da gente abordar. Nós só estamos com 8 participantes. Vocês estavam tendo aula mais cedo, tinha mais gente. O que aconteceu? O povo foi embora tomar café, almoçar, não vai ficar nessa aula? Eu acho que o pessoal achou que começava às 11 horas. Então, Pode ter sido isso. pode ter sido Não, mas isso. já responderam lá que ia começar às 10h50? No grupo, Maria Vitória? Foi. Não é desculpa, Você então. sabe o jeito que é, né? Mas o pessoal está começando a chegar. Bom dia, Adriane. Bom dia. Nós só temos mulher até agora? Sim, nós só temos mulheres até agora. Estamos no clube da Luluzinha. Oi, Mirella. Ah, o Caio chegou para fazer a representação masculina. O Eberton também. Bom dia, Caio. Bom dia, Eberton. Bom dia, professora. Tudo bem? Tudo em paz. Então, tá bom. Calor por aí? Estão falando que vai esfriar, vai até nevar em São Paulo. Vocês acreditam nisso? Eu não acredito, não. Eu quero acreditar. Que vai esfriar, eu posso até acreditar. Eu quero que o frio venha também, Amanda. Posso até acreditar que esse fim de semana vem uma frente fria, mas que vai nevar em São Paulo, eu acho muito engraçado. Mas 2020 está tão interessante, né? Para não dizer absurdamente diferente. Tudo pode acontecer, a gente não pode duvidar nada desse 2020. Até nevar em São Paulo. Mas como meu filho Não duvide falou, mais nada. mas meu filho falou, mãe, não é nevar na cidade de São Paulo, não. É no estado. E Campos do Jordão já nevou. Aí eu pensei, é mesmo. É porque quando fala vai nevar em São Paulo, a gente pensa a grande São Paulo, assim, né? Nevando, igual Nova York. Pessoal, para quem entrou depois, porque eu tinha poucos participantes quando eu avisei, eu demorei um pouquinho a conseguir entrar e eu não consegui colocar o material para vocês lerem antes. Mas nossa aula hoje vai falar sobre as habilidades do psicólogo. Para ser psicólogo, existem algumas habilidades que devem ser construídas, que devem ser desenvolvidas. Algumas
elas são já parte da personalidade de algumas pessoas. Algumas pessoas já têm essas competências, essas capacidades, mas outras são necessárias serem desenvolvidas. Mas antes de eu entrar e mostrar para vocês quais são essas habilidades, eu queria que vocês citassem. Eu vou até anotar para a gente depois checar se o que vocês falaram bate com a lista de habilidades que eu vou mostrar para vocês, ok? Então, vamos lá. Cada um dá pelo menos uma ideia. Nós vamos fazer uma lista. A lista que eu vou mostrar para vocês tem 51 habilidades. Mas eu queria que vocês me falassem quais são as habilidades que um psicólogo tem ou deve ter. De escutar, saber escutar. Saber escutar. Outra. Acho que também, como se fala assim, deixar todo o julgamento, né? Parar de julgar a pessoa, também ter empatia. Empatia e ausência de julgamento. Observação. De que sentido? Com o cliente, acho que tudo, né? Olhar tudo, saber olhar, saber ver. Atenção, né? Saber dar atenção. Atenção e observação. O que mais? São 50. Não vou pedir para vocês falarem 50, não, mas pelo menos um pouquinho mais do que isso aqui. Quem não falou ainda, pode falar? Eu chamo, hein, os nomes. Analisar os dados, né, que o paciente for falar, essas coisas. Analisar, essa palavra que você falou? É. Em que sentido, Mirela? O que o paciente contar pra gente, a gente analisar e fazer alguma conclusão de alguma coisa. Pontuar, né? É. Analisar e pontuar as falas. Fazer a sua autoanálise também. Sempre, né? Autoanálise. Amorosidade, né? Porque o psicólogo ele tem que saber falar as coisas também, né? Com amorosidade. Você está falando afeto? Pode ser. Amorosidade, que você usou essa palavra? Afeto, amorosidade. Então vamos lá para quem não falou. Adriane. Abre seu microfone e fala alguma coisa que o psicólogo precisa saber fazer. Acho que só complementar, acho que foi a Mirella que falou, né? Acolhimento, acho importante. Você tá na sessão e se sentir bem, se sentir à vontade com o psicólogo. Acolhimento. O Everton. Me ouvindo? Ligou, pode falar. Eu acho assim que, como os outros falaram, acolhimento, acho que só tem um pouco. Tá dando para entender o que você tá falando, não? Às vezes tentar pelo chat. É. Enquanto ele vai para o chat, Flávia. Eu? Você. Mas eu falei no início, eu falei para saber escutar. Que eu acho que uma das Foi principais. você que falou saber escutar. É verdade. Heloísa. Professora, eu acho que é uma postura não verbal adequada. Que eu lembro que a senhora tinha até comentado numa aula uma vez de desenvolvimento 1 ou 3, não lembro, que a gente não pode ter reações da pessoa contar certo problema. Sim, postura não verbal adequada.
Teve gente que saiu para não responder, vocês acreditam? Felipe, Oi, Tati. oi. Você pode repetir a pergunta? Porque eu entrei E a alguns gente já estava minutos falando? atrás. Então eu vou É. repetir, para dar tempo de você pensar, eu vou passar para outras pessoas e depois eu volto em você, Sim. tá? Nós Uhum. vamos conversar hoje sobre as habilidades do profissional da psicologia. Quais são as habilidades que esse profissional deve ter para atuar? Então, quem não falou ainda, Volney. Bom dia, Bom dia. também cheguei atrasado. Então, ao meu ver, o psicólogo, para que ele possa desempenhar bem a sua função, ele precisa estar presente com atenção. Estar presente com atenção. Um ponto a mais para atenção. Isabelle. Tá me ouvindo? Tô bem baixinho, mas tô. Eu acho que reconhecer seus próprios limites para você conseguir exercer sua profissão direito e tal. Saber os próprios limites. Ótimo. Rayane. Eu acho que saber ouvir. Saber ouvir. Sabrina. Eu acho que acima de tudo tem que ser ético, né, professora? Ético. A ética é uma habilidade fundamental. Verdade. Luana. Eu acho que saber se expressar. Quando for falar, Isso. ok. Saber se expressar. Eduarda. Eu acho importante buscar sempre passar confiança, né? Confiança. Isso significa agir com sigilo, né? Quando Aí entra a questão da ética também. Isso, quando a gente age com ética e com sigilo, a gente passa confiança. Felipe, é possível agora você citar uma habilidade? Sim. Eu acho que saber ouvir e também ter controle sobre a reação. Ter uma reação, tipo, neutra em alguns casos. Igual eu acredito que se o paciente falar alguma coisa séria, você tem que ter uma postura, tipo, neutra, sem julgamento. Ok. Pessoal, eu acabei de receber uma mensagem aqui na minha tela, falando que o meu computador, para terminar não sei o que, de não sei de qual dispositivo, vai reiniciar. E não tinha opção de falar mais tarde, agora não, para eu clicar. Não aconteceu nada. Veio essa mensagem e sumiu. Tomara que não aconteça nesse momento, mas tem coisas que a máquina faz que a gente não tem como impedir. Então, se por acaso eu sumi do nada, foi porque o meu computador resolveu reiniciar sozinho, tá? Mas aí a gente volta assim que possível. Eu comunico com a Maria Vitória pelo WhatsApp e ela fala com vocês. Ficou faltando o Eberton, ele falou no chat? Deixa eu olhar. Observar não só o que a pessoa diz verbalmente, mas a expressão corporal, ler a expressão corporal, até mesmo vendo se está interferindo, por exemplo, o contexto em que a pessoa ali na sua frente pode se encontrar. Ok, obrigado, Everton. Juliane, falta organização você. Também. Oi, Amanda. Pensei também em organização quando falou de ética, né? Porque o psicólogo não dá para chegar na hora que quer na sessão, né? Bagunçar os arquivos, essas coisas. Então, ser uma habilidade pontual, muito importante, organização. Uhum. Juliane, faltou você. Qual a habilidade que o psicólogo precisa ter? Professora. Oi. Eu prefiro ficar aqui quietinha assim no meu canto,
por favor. Prefiro não expor minha opinião, tá bom? Tá bom. Tá. Ok. Mais alguém quer citar alguma outra habilidade? Não? Então, deixa eu mostrar para vocês a lista de habilidades, que é grande, tem 51. Nós vamos conversar um pouquinho sobre elas. Umas nós vamos ter que conversar um pouco mais, talvez para esclarecer alguma dúvida. Outras, elas são bem óbvias, né? Não precisa da gente ficar rebatendo durante muito tempo sobre elas, para a gente também não perder muito tempo. De onde que nós tiramos essa lista? Vou fazer, então, um compartilhamento de tela para mostrar para vocês o artigo que já se encontra no liceu de vocês agora, porque eu consegui encaminhá-lo há poucos minutos. Então, esse artigo aqui, é desse artigo que eu retirei. Cadê vocês? Vocês estão me ouvindo? Sim. Agora que apareceu a tela pra gente. Ok. Vocês não estão aparecendo para mim, não, mas se vocês estão vendo a tela, beleza. Esse artigo aqui, que foi feito por estudantes da faculdade da Universidade Federal de São João del Rei, eles entenderam que os psicólogos precisam de desenvolver algumas habilidades. E eles fizeram uma pesquisa ouvindo 74 psicólogos do interior de Minas Gerais. Todos eles responderam a um questionário e aí concluiu-se que existem algumas habilidades que são bem comuns a todos e outras que são citadas apenas por alguns, né? 39 foram consideradas de muita ou máxima importância. O artigo, vocês vão ler como que funcionou essa pesquisa, como que foram encaminhada toda a estratégia de pesquisa, o método que eles fizeram. Vai falar um pouco do instrumento, né, que é o questionário, e depois os resultados finais. Ao invés de eu mostrar para vocês quais são as habilidades, porque aqui nessa tabela número 1, as habilidades estão em ordem de maior importância, aquelas que apareceram mais. Como, por exemplo, uma que mais de um de vocês falou, ouvir com atenção. Alguém falou escutar, saber escutar com atenção a fala da outra pessoa. E realmente, ela é a habilidade número 28 no questionário, mas ela foi apontada como mais importante pela maioria dos psicólogos. A outra característica é a número 48, que é observar com atenção expressões verbais relevantes. Olha aí, vocês também citaram isso nas observações que vocês fizeram, nas ideias que vocês levantaram. Recusar pedidos abusivos, ajudar o outro a identificar, nomear, expressar seus sentimentos, isso não apareceu, mas também foi tido como importante. Ao invés de nós ficarmos aqui no questionário, na ordem de maior importância, de acordo com esses profissionais, eu fiz a lista de habilidades. Eu vou voltar aqui no Zoom. Aí, agora vocês apareceram para mim. Eu fiz a lista de habilidades enumerada, gente. Não está enumerada de acordo com a sua importância. Elas estão enumeradas aleatoriamente. De maneira com que nós vamos conversar sobre essa lista e depois vocês vão ter que fazer uma atividade relacionada a essa lista. Se vocês já quiserem, ao mesmo tempo que a gente está conversando sobre a lista, irem fazendo as anotações para auxiliar a atividade de vocês, como que vai ser essa atividade? Vocês vão pegar essa lista aqui e vão fazer uma legenda. Vocês não vão eleger as mais importantes, não, porque isso já está feito lá no artigo. Vocês vão fazer uma legendinha pessoal de vocês. A legenda é mais ou menos assim. Essa habilidade eu possuo, essa
eu não possuo, eu preciso urgentemente desenvolver. E essa eu possuo, mas ela precisa melhorar. Mais ou menos assim, essa legenda, ela é pessoal. Vocês podem criar. Pode ser uma legenda por desenhinhos, teve gente que já fez essa legenda para mim por emoji, teve gente que fez por cores, põe uma legenda amarela, vermelha e azul e daí vai marcando com marca-texto. É uma atividade muito pessoal, muito particular. Ela é para vocês. Vocês que vão precisar dessa lista depois para observar, olha, isso aqui eu estou melhorando. Olha, isso aqui lá no terceiro período eu achava que eu não tinha. Olha só como eu desenvolvi hoje. É uma lista legal para vocês terem acesso no futuro e perceber como que tem sido a caminhada de vocês. Se no final do curso, se lá no 10º período, vocês olharem de novo essa listinha e ainda estiver faltando alguma coisa, o que não é incomum, porque não existe ninguém perfeito e a gente sempre tem o que melhorar, vocês vão ter condições também de se preocupar com o aperfeiçoamento de vocês, com cursos de desenvolvimento pessoal, tá? Por exemplo, olha essa primeira habilidade aí, falar em público, dar uma palestra, um seminário. Olha, professora, mas eu vou ser psicóloga, como assim? Eu não vou ser professora, jornalista? Os psicólogos são convidados para dar palestra. Os convidados são chamados para conversar, para expor a sua opinião em algum congresso. Já pensou se você vai participar de um congresso, apresentar um banner, um pôster, um artigo, e você não sabe falar em público? Algumas pessoas têm mais facilidade com essa habilidade do que outras. Algumas pessoas desde pequenos já são mais extrovertidos, mais comunicativos, e falar em público não é uma dificuldade. Outras pessoas precisam, talvez, até fazer um curso de oratória para conseguir deixar o nervosismo de lado e falar em público. Quando vocês reclamam, às vezes, que não gostam de fazer apresentação de trabalho, não gostam de falar na frente da sala, mal sabem vocês, talvez, que é uma habilidade necessária e que o curso está tentando desenvolver em vocês. Então, você pode querer ficar quietinho, sentado no seu canto, o curso inteiro. Mas e aí? Quando você se formar, você vai sempre negar as palestras pelas quais você for convidado? Você nunca vai apresentar um trabalho num congresso, num evento? Então, é algo a se pensar, tá? Se você tem alguma dificuldade, é uma habilidade necessária e ela é possível de ser desenvolvida. Expressar sentimentos positivos. Em algum lugar tem também, ali no 10, controlar, não, no 8, expressar sentimentos negativos. Então vamos falar dos dois ao mesmo tempo. O psicólogo pode expressar sentimento, ou positivo ou negativo? Pode, nós somos seres humanos. Então eu posso ficar muito satisfeito ou satisfeita com uma novidade, com uma notícia que meu paciente ou cliente trouxer para mim? Posso. Eu posso vibrar com ele pela vitória que ele teve. Eu posso me entristecer, me solidarizar com a notícia que ele trouxe que não foi tão agradável. Posso. Eu posso expressar sentimentos positivos e negativos. Eu não posso deixar uma ira tomar conta de mim. Eu não posso deixar confundir o sentimento e ao invés de expressar o sentimento negativo em relação ao comportamento do outro, expressar ao outro é diferente, né? Eu me entristecer com a pessoa ou com a ação dessa pessoa. Então, eu só tenho que tomar cuidado em como eu vou expressar esses sentimentos, mas que o psicólogo pode e deve saber expressar seus sentimentos, isso é muito importante. Porque tem muita gente que tem uma ideia de que o ser psicólogo é ficar sempre com cara de Barbie na caixa. A gente tem que ficar, às vezes, com cara de Barbie na caixa para algumas falas que pode ser que estão desafiando, para algumas falas que pode ser que se eu me expressar vai parecer julgamento, e julgamento não pode existir. Mas expressar sentimento eu posso, porque é importante para o ser humano se sentir acolhido, que é uma fala
de vocês aqui, fazer o acolhimento, né? Faz parte do ser humano essa necessidade de troca de sentimentos, de empatia. É muito ruim conversar com alguém que a gente não sabe o que, é que ele está pensando. Que não sabe o que, é que ele está sentindo. Poxa, parece que nem importou, né? Contei uma história tão terrível, parece que a pessoa nem se tocou. Credo, que cubo de gelo é esse que eu tô... Não, nós não podemos ser cubos de gelo, certo? 3, estabelecer relações amistosas. Como assim? Tem pessoas que talvez, quando vão trabalhar numa empresa, num hospital, ou trabalhar em equipe, pode ter dificuldade de fazer vínculos com colegas de trabalho. E isso não é ideal. O psicólogo deve, sim, na medida do possível, estabelecer relações de, não necessariamente amizade, mas amistosas, cortês. No mínimo, você não precisa amar todo mundo, mas você precisa ser, no mínimo, cordial com todo mundo. Um bom dia não faz mal a ninguém, né? Um Respeito, né? Respeitar o outro, né? Não faz mal para ninguém e é necessário. Professora? Oi, Heloísa. Será que a senhora podia repetir o começo? É que o meu áudio deu uma travada aqui, eu não entendi. Não pode fazer ou tem que fazer? O quê? Qual delas? Com os colegas de trabalho? Você tem que estabelecer relações amistosas. Não precisa ser amigo de todo mundo. Mas, no mínimo, cordial, a gente tem que ser com todo mundo. O psicólogo não pode ser aquele que entra na empresa de nariz empinado. Hoje é dia de demitir. E entra com o nariz empinado e não olha para os lados, não cumprimenta as pessoas. Não precisa entrar como um político, dando tchau e falando oi, fazendo festa com todo mundo. Isso também já é um outro extremo, né? Ser amigão demais também já fica um bobo da corte. Mas a gente também não pode ser aquela pessoa carrancuda. Poxa, professora, se eu tiver com um problema em casa, ok, a gente é ser humano, não é todo dia que você está feliz para sair falando bom dia. Mas eu não estou falando que você tem que ser alegre todos os dias, você tem que ser cordial todos os dias. É importante a gente saber manter relações de trabalho e essas relações devem ser, no mínimo, amistosas. Ficou claro? Ficou sim, obrigada. Ao mesmo tempo que eu preciso expressar os meus sentimentos, tanto positivos como negativos, agora está dizendo que uma das habilidades é controlar os meus sentimentos, tanto positivos como também lá no 10 está falando dos negativos. Como assim controlar? É que eu posso ficar feliz, mas eu não preciso ficar eufórica com a notícia do outro, sabe? O exagero. Nossa, que legal, bom demais! Ai, que beleza! E vai lá e abraça, uhul! Não precisa disso tudo para manifestar sua alegria, não. A gente pode ser profissional. Eu vou expressar a minha alegria, mas eu não preciso exagerar. Eu preciso controlar os meus sentimentos. E eu estou falando de alegria, que é um sentimento fácil, tranquilo. Mas, por exemplo, a tristeza ou o aborrecimento, eu posso expressar? Posso, mas eu preciso controlar. Se eu me aborrecer de maneira extrema, eu não posso deixar transparecer esse aborrecimento de maneira muito forte. Porque quando a gente está em casa, nos nossos relacionamentos familiares e nos nossos relacionamentos de mais intimidade, com amigos, etc., eu posso ser quem eu sou, posso ser espontânea, mas assim, no meu local de trabalho, eu preciso controlar as minhas reações. Então, eu tenho o direito de me aborrecer? Sim, eu tenho o direito de me aborrecer. Mas não posso expressar esse aborrecimento do mesmo jeito que eu expressaria como se eu estivesse em casa com meu filho que fez uma coisa errada. Não é a mesma coisa. Não posso agir da mesma maneira. Intervir com o objetivo de acalmar o outro. O que é isso? Quando é que meu cliente precisa ser acalmado? Quando ele chora, quando ele está com raiva, quando ele está exaltado, ele precisa ser acalmado. E aí, como que eu faço para intervir, para acalmar o meu paciente? O que vocês acham?
Tati, Oi. eu fiquei pensando aqui, essa é uma habilidade que, por exemplo, como a gente ainda não está na clínica nem faz estágio, né? Seria interessante analisar com, com as pessoas da nossa convivência mesmo, assim, também, né? Sim. Uhum. Ah, então, assim, até com a pessoa da nossa convivência, por exemplo, se a pessoa está chorando, em vez de fazer não chora não, né? Que é o convencional que as pessoas fazem, né? Dá um abraço, né? Falar assim, olha, se precisar chorar, tô aqui. Né? Dar um ombro amigo, digamos assim. Acolher. Independente de qual seja o objeto. Se a pessoa tá com raiva, coisa, né? É acolher de alguma forma. Depende muito também da abordagem. Quando vocês estiverem na clínica, depois que vocês fizerem humanismo, fizerem behaviorismo e a psicodinâmica, os três, vocês vão ter condições de entender que cada abordagem age de uma forma. Então, tem abordagem que eu posso ter contato físico com o meu cliente-paciente. Eu posso abraçá-lo, eu posso confortá-lo, eu posso passar a mão no ombro dele, eu posso oferecer uma água, eu posso mostrar para ele que eu estou ali do lado para apoio. Ele não está sozinho. Mas com o mesmo tom que a Amanda falou. Eu não tenho que dizer, cala a boca, vai passar, não chora não, o que é isso, para que chorar? Não, isso significa colocar limite no sentimento do outro, e essa não é a intenção e nem o papel do psicólogo. Então, intervir para acalmar é quando está um choro muito forte, uma raiva, quando ela está muito forte. Se eu não intervir, pode ser que o paciente quebre o consultório. Então, eu tenho que falar, eu entendo que você está com raiva, eu entendo que você está alterado, mas vamos tentar manter o controle dessa raiva. Como que eu posso te ajudar? E aí, eu também preciso perguntar, você quer um abraço? Você quer... Eu posso me sentar do seu lado? Por que eu preciso perguntar? Porque não são todas as pessoas que gostam e aceitam. Então, eu não posso intervir de uma maneira intrusa, invasiva. Você quer fazer alguma pergunta, Felipe? Parece que você falou alguma coisa. Sim. Sim, queria sim. Sobre o caso daquela menina de 10 anos, seria viável ela ter um acompanhamento psicológico, não é? Sem dúvida. E, no caso, se ela chegar a desabafar com um psicólogo, a melhor coisa é não fazer aquilo. Não vai ficar tudo bem, não é fazer isso, mas o que seria mais viável fazer? Ouvi-la. Ela precisa ser ouvida. É o mais importante nesse momento. Sim. Obrigado. Por nada. Número 6. Recusar pedido abusivo. Que tipo de pedido vocês acham que pode ser abusivo para um psicólogo? Acho que deixa o pedido. Pode falar. Não, pode falar. Fala, Adriane. Tá aberto seu microfone? Tá. Talvez pedir para, por exemplo, um laudo psicológico atestando que a pessoa tem depressão. E, na verdade, a pessoa não tem, mas é só para ela não ficar no trabalho porque ela não quer trabalhar. Mas a pessoa não tem depressão. Um atestado falso. Isso. Um pedido abusivo e antiético. Esse é bem claro de que a gente não pode atender. Mas um pedido que não é antiético, mas que pode ser considerado abusivo. Que exemplo vocês imaginam? Eu acho, Tati, que qualquer pedido que a pessoa não dê conta de fazer, por exemplo, né? O paciente pediu alguma coisa, não sei, agora não tá me vendo assim, mas pedir alguma coisa que ele não pode fazer. Ou então, por exemplo, eu queria que você me atendesse, por exemplo, no domingo de manhã.
E o psicólogo não tem como atender no domingo de manhã, porque ele tem as coisas dele, ele também precisa descansar, né? Mas aí ele fala, não, vou atender porque é o único horário que a pessoa pode. Não, ele também precisa saber aquela coisa, né, de reconhecer os limites, porque qualquer pedido que ele não possa cumprir, às vezes ele, não, então tá bom, vou te atender, e depois não dá conta de atender, eu acho que pode ser considerado um pedido abusivo, que não necessariamente precisa ser antiético ou qualquer coisa. Quem ia falar também? Alguém começou a falar. Eu. Oi, Caio. Eu acho que, tipo assim, quando eu fui, ela passou o número dela para mim, caso eu precisasse de algo. Eu não pedi o número, então acho que se eu pedisse, eu acho que seria meio invasivo, né? Fala, me passa o número. Mas ela me deu, mas eu nem entrei em contato. Vocês não têm ideia dos pedidos abusivos que a gente recebe, não. Vocês estão muito inocentes. São pedidos, assim, muito abusivos. Atender no domingo, Amanda, realmente eu não atendo no domingo, mas, assim, se fosse uma emergência, eu poderia até tentar. Para mim, não seria abusivo. Mas eu atendo os 2 dias que eu tenho de contrato na clínica. Eu atendo terça e quinta à tarde. Então, os meus pacientes sabem que, sem ser esse dia, eu não tenho lugar para atender. Porque a sala está ocupada com outro profissional. Então, ninguém nunca me pediu para atender em outro dia, assim, não. Mas, olha, já aconteceu a seguinte situação comigo, e nem foi com paciente, hein? Foi com aluno. Mas eu sou psicóloga professora. Então, qualquer pedido, até de aluno, pode ser um pedido abusivo. Pode acontecer um pedido de até parecer assédio, isso é um pedido abusivo. Pedir um abraço, pedir um carinho, pedir para frequentar a sua casa, isso é pedido abusivo. Mas o que aconteceu comigo foi que um dia, 4 horas da manhã, minha campainha tocou. E quando eu abri a minha janela, bem pouquinho assim, para olhar lá fora, o que é isso, gente? Quem está tocando a minha campainha de madrugada? Eu vi um carro com uma pessoa gritando alucinadamente dentro do carro, estava um surto mesmo, gritando, uma voz feminina gritando, e tinha uma aluna minha em pé, diante do meu portão. Quando eu abri, eu falei o nome dela, assim, assustada, fulana? Aí ela falou assim, Tati, pelo amor de Deus, a minha irmã tá tendo um ataque, ela surtou, eu não sei o que tá acontecendo. O pai e a mãe dela tentando segurar a menina dentro do carro, eles param na porta da minha casa, e eu pensei assim, gente, será que eu tenho uma injeção de Aldol aqui em casa e não tô sabendo? Será que eu tenho camisa de força na minha casa e não tô sabendo? E aí eu falei assim, nossa, ela tá mal mesmo, mas deixa eu te falar, eu tô de pijama, aqui em casa tá todo mundo dormindo, leva ela ali no hospital psiquiátrico, corre lá. Ela, eu falei, e ela foi embora. Gente, o que eu poderia fazer? Tá acima das minhas possibilidades. Nossa, professora, você não abriu o portão, você não pôs para dentro? Não! É a casa da minha família, é meu ambiente íntimo, particular, é minha vida privada. Eu não posso colocar uma pessoa surtada dentro da minha casa e chamar o SAMU. Eles que tinham que ter feito essa atitude lá na casa deles. Nossa, professora, você nem ficou preocupada, não foi atrás para saber notícia? Não, no outro dia eu fiquei sabendo notícia. A menina tinha sido internada, a moça tinha sido internada. Mas assim, é um pedido abusivo, concorda comigo? É muita falta de noção, meu Deus. No mínimo falta de bom senso, Adriane. Mas acontece? Acontece. Infelizmente acontece. Vamos correr aqui, vamos continuar, porque tem muita coisa para a gente conversar ainda. Tá faltando, nós estamos no último minuto. Quando acabar, a gente volta no mesmo link para continuar a nossa aula, tá bom? Recusar, já falei de expressar sua opinião dentro do indivíduo ou dentro de um grupo. Não é proibido um profissional da área da psicologia expressar sua opinião. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós somos formadores de opinião. Então, geralmente, se eu digo a minha opinião, isso pode influenciar a opinião dos outros. Então, eu tenho que tomar muito cuidado sobre quais assuntos, em que momentos, em que grupos eu vou expressar a minha opinião. Mas eu tenho direito, sim,
E é uma habilidade difícil de saber como, quando expressar a minha opinião, sem exatamente ferir o outro. Eu acho que vai acabar meu tempo